Bom dia, meus amigos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os princípios constitucionais da administração pública, nessa videoaula daremos uma pincelada sobre o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, já como é mencionado em outras videoaulas, ela diz respeito aos princípios constitucionais implícitos, ou seja, aqueles que não possuem uma disposição expressa na Constituição Federal. No entanto, diante de uma interpretação sistemática do texto, é possível atribuir-lhe a qualidade de princípio. Nesse sentido, nessa aula aqui, a gente vai perceber que esse princípio ele tem uma correlação direta com o princípio do interesse público sobre o particular. Veremos por quê. A autotutela administrativa é o poder da administração de anular os atos praticados em desrespeito à lei, bem como a prerrogativa administrativa de revogação de atos administrativos, com base em juízo de discricionariedade, de conveniência e oportunidade. Portanto, assim ocorrerá sempre quando constatado que o primado do interesse público, veja bem, o primado do interesse público sobre o particular que não foi observado, seja no âmbito jurídico, ou seja, nas qualidades das ilegalidades, ou no juízo da boa administração, que no caso seria o juízo de conveniência e oportunidade realizada pelo administrador por força de sua discricionariedade administrativa, é possível aplicar o princípio da autotutela. Bom, mas como se aplica esse princípio? Pela leitura desse texto, o que a gente consegue vislumbrar é que existem duas hipóteses em que se aplica a autotutela e a administração se sente na prerrogativa de alterar aquele ato tido como ilegal ou inconveniente em vista do interesse público. É interessante aqui vocês fazerem uma correlação entre a anulação do ato administrativo, que diz referenciar a ilegalidade, ou seja, a anulação ela sempre ocorre diante de um ato ilegal, não jurídico, não amparado pelo ordenamento jurídico, ok? Então, tanto a anulação como a invalidação, tem gente que usa esse termo, que também não há grandes problemas de usar a invalidade do ato administrativo, ela ocorrerá na forma diante da observação do desrespeito à lei. Essa é uma parte, tá? Então, tá, a gente reservou essa primeira hipótese em relação à ilegalidade. Só que o administrador público, no exercício de suas atividades, ele não fica só vinculado ao exercício dos atos de acordo com a legalidade. Como vocês viram, ou poderão ver com melhor oportunidade na classificação dos atos administrativos, os atos administrativos eles são atos vinculados ou atos discricionários. Atos vinculados são aqueles atos que eu posso dizer assim que estão diretamente ligados à legalidade ou ilegalidade do ato, ou seja, não há margem para movimentação de decisão. Ou seja, o administrador público, diante daquele ato vinculado, ele é obrigado a praticá-lo daquele jeito. Só para deixar bem claro, um caso clássico é a aposentadoria do servidor aos 70 anos de idade. Uma vez completados 70 anos de idade, o servidor público ele é obrigatoriamente aposentado
e, nesse sentido, não é possível ao administrador, dentro de um alegado juízo de conveniência, admitir que ele continue por 71, 72 anos. O servidor alcançou 70 anos, ele tem que ser aposentado. Então, essa é a ilegalidade. Por outro lado, a gente tem o juízo de discricionariedade, que é o juízo de conveniência e oportunidade, que é uma outra classificação de ato administrativo. Ato jurídico, ato administrativo vinculado, ato administrativo discricionário. Qual é a diferença? O ato administrativo discricionário, em que pese previsto na lei, ele outorga ao administrador público a prerrogativa de escolher aquele procedimento que melhor atenderá o interesse público. Então, um exemplo, vamos citar assim, um prefeito de uma cidade de pequeno porte, ele tem uma receita para investir na cidade ali, e ele pode ali fazer o recap das ruas, ele pode construir uma escola, ele pode fazer um posto de saúde. Isso daí está dentro do que a gente chama mérito administrativo. O Poder Judiciário ele não pode se adentrar dentro do mérito administrativo, a não ser que ocorra uma ilegalidade, no caso de desvio de poder ou desvio de finalidade. Mas nós não vamos trabalhar com essa hipótese, vamos trabalhar com aquilo que é regular. Então, o prefeito dessa cidade, ele tem o direito de optar aonde vai aplicar esse dinheiro. Então, isso se chama juízo de discricionariedade. Ok, pessoal? Então, o poder discricionário ou o ato discricionário é a prerrogativa outorgada por lei ao agente político ou público de fazer valer aquela atividade que dentre outras, melhor atenderá ao serviço público. Uma decisão, vamos dizer assim, que se consolidou e se transformou numa das súmulas mais importantes do Supremo Tribunal Federal, ao menos no direito administrativo, talvez a mais importante no âmbito do direito administrativo, é a súmula 473, que fala assim, abre aspas, a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. A súmula, ela tem um texto relativamente compacto, mas ao mesmo tempo bastante exaustivo no que se diz respeito a esse poder de autotutela da administração pública. O que significa dizer, a administração pública, diante de um ato ilegal já praticado, ela pode anular, preste atenção, ilegalidade ela pode anular o ato administrativo, e isso ela faz com seu poder de autotutela. Por outro lado, diante de um ato em que ela está exercendo por força do seu poder discricionário e percebe-se que naquele procedimento não está observando o melhor para o interesse público, a administração pública ela pode revogar, não anular. Anular é para a ilegalidade. Revogar o ato administrativo e assim reverter também com seu poder de autotutela. Vale também aqui ressaltar que o ato de anulação ele tem um efeito chamado ex tunc, ou seja, um efeito que ele gera consequências para trás. Então, tudo aquilo que foi executado diante desse ato tido como ilegal, eles vão ter que ser revertidos, ressalvadas hipóteses raras, vamos dizer assim, de resguardo à segurança jurídica do administrado. Mas a regra é que o ato administrativo
anulado, ele tem esse efeito ex tunc e retroage no tempo, anulando todos os atos dele decorrentes. A diferença em relação aos atos administrativos discricionários, no caso aqui, é que quando a administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, observa que não convém manter aquele ato, ela revoga o ato, mas nem por isso significa dizer que esse ato produzirá efeitos no passado. Aí sim ele é impedido de produzir esses efeitos pretéritos em nome da segurança jurídica dos administrados. Uma vez revogado o ato, em nome do juízo de conveniência e oportunidade, conforme citado aqui pela súmula 473 do STF, ele só surte efeitos dali para frente. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha que falar sobre o princípio da autotutela. Deixo vocês à vontade para qualquer indagações aqui na nossa videoaula, nos comentários, para que a gente tente melhorar o aprofundamento nesse assunto, em que pese eu pretendo fazer algumas outras videoaulas mais detalhadas sobre o tema, principalmente tratando sobre atos administrativos discricionários e atos administrativos vinculados, talvez a classificação mais importante dos atos administrativos, e que estão diretamente também vinculados a esse poder de autotutela da administração pública. É isso, meus amigos. Então, eu fico por aqui. Desejo-lhes novamente um bom dia e bons estudos.